A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical de domingo, dia 6 de agosto de 2023. O tema do trimestre que estamos estudando é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então, estamos vivendo, como tenho falado constantemente em nossas lições, um tempo em que se aproxima a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Satanás, sabedor disso, aumenta o seu esforço em transformar a sociedade para que ela se levante contra as coisas de Deus. Então, nosso trimestre é este tema, a Igreja de Cristo e o Império do Mal que está se estabelecendo em nossa sociedade. Na lição de hoje, a lição de número 6, nós vamos ver a desconstrução da masculinidade bíblica. O esforço que Satanás está fazendo para desconstruir o que a Bíblia deixou sobre o papel do homem na sociedade. Então, há atualmente uma desconstrução dessa masculinidade bíblica. E para nos ajudar na nossa meditação de hoje, vamos ler um texto que está no livro de Ruth, capítulo 4, versículos 7 a 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e o contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isso era testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomou por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há de te já valorosamente em Efrata e fazer este nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor der desta. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos oriente nesse momento em que meditamos na sua palavra. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, pedimos da tua graça, tua direção, para que tudo aquilo que falarmos e meditarmos nesta oportunidade seja para o fortalecimento da nossa fé em Ti. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que os irmãos estejam bem, que haja saúde, haja alegria no seu lar, e que tudo
que você está vivendo possa contribuir para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que o Senhor nos dá para meditar nesta oportunidade é extremamente sério. A masculinidade, conforme a Bíblia Sagrada, estabelecida por Deus, quando incumbiu o homem de prover e proteger a sua mulher e os seus filhos, ela, na sociedade de hoje, já tem os seus dias contados. Isso devido a uma ação diabólica de grupos que se intitulam progressistas, ou seja, eles são a favor do progresso, segundo eles, e tentam desconstruir tudo o que foi construído por Deus e alicerçado na palavra de Deus. Os santos homens de Deus do passado procuraram ensinar à sociedade que vivemos como deve ser o verdadeiro comportamento do homem em sociedade. E nós temos aqui um exemplo bíblico, é o exemplo de Boaz, num tempo antigo, em Israel, conforme está descrito no livro de Ruth, livro chamado Ruth. Esse livro conta a história de uma família, começando por Elimeleque. Elimeleque é um homem casado com uma senhora, Noemi, e ele tem 3 filhos. E em Israel estava havendo muita dificuldade de sustento, e ele, como provedor da sua família, ele se dirige a outra região para prover para a sua família. Mas ali a fatalidade bate à sua porta. E Elimeleque vem a falecer, e também os seus 2 filhos, Quilion e Malom, que tinham se casado. E com a morte do seu marido e dos seus 2 filhos, Noemi fica numa situação de apuro. E ela fala para as suas 2 noras: olha, voltem para a casa do pai de vocês, e lá vocês são jovens ainda, podem arranjar um outro casamento. Eu vou voltar para a minha terra e vou tentar me encostar lá na casa de algum parente. Era a situação em que se apresentava. Mas Ruth, uma das noras, ela já convertida ao Deus de Israel, resolve voltar com Noemi para as terras de Israel. E assim acontece. E ali chegando, Ruth procura trabalho. Ela vai ser catadora de milho na terra de um fazendeiro muito rico, Boaz. E ali Boaz, vendo aquela moça,
ele, ele se apaixona por ela e quer casar com ela. Mas tem uma dificuldade. Naquele tempo, uma viúva sem filhos só poderia tornar a casar com um parente próximo. Por quê? Porque, segundo o costume do povo de Israel, o filho que ela tivesse com esse parente próximo seria considerado filho do seu falecido marido e, portanto, herdeiro das terras do seu marido. E, embora Boaz fosse parente de Noemi, tinha um parente mais próximo a Noemi. E esse é que teria direito de comprar as terras de Noemi e casar, também teria o direito de casar com Ruth. Então Boaz se dirigiu a esse homem e falou: olha, a situação é essa, eu quero casar com a moça. Você quer comprar a terra de Noemi e se casar com Ruth e dar descendência para Malom, falecido de Ruth? E aí esse homem não quis essa situação, porque evidentemente ele já era casado e ele gastaram dinheiro para comprar uma terra que no futuro não seria dele, seria do filho que ele tivesse com Ruth, que por sua vez seria considerado filho de Malão, falecido de Ruth. Então ele não aceitou essa situação e resolveu, por isso aqui remir, não é? Resolveu deixar para Boaz esta responsabilidade. Isso foi feito através de uma cerimônia pública entre que eles e os dois e as pessoas que moravam ali naquela região compareceram e o compromisso foi fechado. Então, Boaz teve direito a comprar as terras legalmente de Noemi e casar-se com a sua nora viúva. E ali ele fez, e com amor ele cuidou da sua sogra, cuidou da sua mulher e tiveram um filho que deu a descendência ao rei Davi. E foi uma família abençoada. Mas nós procuramos na lição de hoje destacar a responsabilidade do homem, a masculinidade de Boaz ao proceder corretamente, a tomar todas as medidas legais para casar com aquela moça, a cuidar dela, prover para ela, prover também para a sua sogra, que estava desamparada. Todo esse cuidado é tudo o que Deus designou para o homem fazer. Ainda hoje, deve ser o homem o provedor da sua casa e cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Mas isso tem
mudado radicalmente. E nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Na lição de hoje, nos mostrar como os progressistas desconstroem este ensino bíblico de masculinidade. Então, um homem generoso e responsável, como Boaz e provedor para a sua casa, para a sua família, já não é um tipo que deve prevalecer na sociedade de hoje. E estamos vendo a erosão da masculinidade no tempo presente, através da ideologia de gênero e dos chamados progressistas. Segundo, nós precisamos entender um pouquinho da história. Eu vou voltar um pouquinho atrás para que os irmãos entendam como nós chegamos nos dias de hoje. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial foi algo maligno, também provido por esse império do mal. Nós sabemos que Hitler ele destruiu parte da Europa. Morreram na Segunda Guerra Mundial 60 milhões de pessoas, sendo que dessas 60 milhões de pessoas, 6 milhões eram judeus. Os irmãos sabem que houve uma perseguição terrível ao povo judeu. Hitler, usado por Satanás, queria exterminar a raça do povo judeu. E quase conseguiu. Mas Deus é o Senhor da história. E com o envolvimento dos Estados Unidos na guerra, muitos americanos também morreram. E as fábricas de armamento americano, principalmente, isso porque a Europa estava em guerra, ficaram sem empregados, porque os homens já não estavam mais, ou estavam em batalha na Europa, grande parte deles, ou até mesmo tinham morrido na batalha e já não voltariam para casa. Então, começaram a se contratar mulheres para fazer trabalho de homens, que eram feitos nas indústrias. E isso se tornou popular. As mulheres, por sua vez, ao terem recursos próprios, quando alguns dos maridos voltavam, ou mesmo mulheres que tinham seu marido em casa, começaram a se tornar independentes do marido e começaram a aumentar o número de divórcios e separações, como nós vemos hoje. E até hoje se junta, não se casa mais. Praticamente tem muitos ajuntamentos porque o homem não quer assumir o seu papel de provedor da família. Isso veio daqueles tempos da Segunda Guerra Mundial e os progressistas, Satanás, aproveitou isso para tirar a masculinidade do homem. Então, como que os progressistas desconstruem a masculinidade bíblica? Primeiro, eles dizem que macho e fêmea, mulher, homem e mulher, são funções biológicas, não tem a ver com opção sexual. E essa construção social precisa ser desconstruída. Perdão, irmãos. Estou com a garganta um pouquinho ruim.
Então essa construção social precisa ser desconstruída. E aí, segundo eles promovem uma masculinidade não tóxica. Segundo eles, o tipo bíblico é tóxico. Eles defendem a desconstrução tradicional do comportamento masculino. Bíblico quer prover e proteger. E nós vemos o ridículo dessa situação. Como isso vai contrário àquilo que Deus criou. Talvez os irmãos estejam escutando algum ruído. Eu gravo este programa aqui no meu quarto e em frente à minha casa está sendo construído um prédio. Eles estão no segundo andar e eu aqui da minha janela posso observar o trabalho. Eles estão trabalhando agora de manhã. Hoje estou gravando isso no sábado de manhã e eles estão lá trabalhando. Na construção eu estou contando mais ou menos uns 15 homens trabalhando. Não vejo uma mulher. Por quê? Porque a construção civil é algo que envolve trabalho pesado. Eles carregam tijolos, assentam tijolos, fazem massa com cimento, usam serras elétricas, usam maquinário pesado. Isso é próprio da constituição física do homem. Esses homens que estão aqui trabalhando certamente têm famílias para prover. O que eles ganham aqui serve para as suas casas. Mas isso está sendo tudo desconstruído. Então nós temos visto que muitas casas são sustentadas pela mulher. Eu fiquei assim, vamos dizer assim, surpreso com o que aconteceu aqui durante a pandemia, em que foi dado uma bolsa com relativo dinheiro para as famílias sobreviverem. E também houve algumas construções de moradias, e essas moradias foram entregues à escritura para as mulheres, porque segundo os governantes, as mulheres têm mais responsabilidade que os homens atualmente para cuidar dos seus. Veja que ponto chegamos. Então, hoje muitas mulheres é que são as provedoras da família. E tem a chamada jornada dupla de trabalho, ou seja, trabalho no emprego formal e também depois quando chegam à noite em sua casa, depois de 8, 9, 10 horas de trabalhos diários em alguma empresa, elas chegam em casa, ainda lavam, passam, cozinham, cuidam dos filhos e muitas vezes o marido está ausente ou ela já está no terceiro ou quarto parceiro, que já não é mais um provedor, é apenas quase que um objeto sexual. Essa é a realidade chocante que nós estamos vivendo. Mulheres com 2, 3, 4, 5 filhos de diversos pais diferentes. Esses homens foram para outras situações de vida, com outras casas, outras mulheres. Muitos não querem nunca trabalhar, vivem completamente
em situação precária como homens, e essa é a sociedade que estamos vivendo. Então, eles vão apregoando que todos os gêneros devem ser livres para serem autênticos. Gênero, segundo eles, é uma construção social que vai além das distinções biológicas de sexo, homem e mulher. Não binário, então tem aí pessoas não binárias podem se identificar como um gênero, bigênero, gênero fluido, entre outras identidades diversas. Então, a promoção do homossexualismo de forma generalizada, ensinando nossas crianças hoje, já está para ser aprovado várias situações, como legalização dessas situações não bíblicas e situações de várias ocorrências de mudança de sexo através de operações. Isso também está correndo aí legislações para que isso possa ser perfeitamente aceito pela sociedade. E essa desconstrução da masculinidade, evidentemente, eu não preciso falar muito disso. Os irmãos têm parentes, os irmãos têm vizinhos, os irmãos têm companheiros de trabalho que já vivem nessa situação totalmente confusa. E os homens já não estão mais assumindo a responsabilidade. E a igreja precisa de líderes. Deus, em determinado tempo da história, ele disse: olha, eu preciso de homens que preencham a brecha, que sejam corajosos, que tomem a posição. E isso é o trabalho demoníaco que estamos vendo, dessa desconstrução da masculinidade, inclusive afetando as nossas igrejas, onde que muitas igrejas já estão totalmente tomadas por lideranças femininas, onde homens são apenas coadjuvantes da obra de Deus. Isso está errado, isso não está certo. Isso está cooperando para esta obra satânica de desconstrução da masculinidade. Para nós concluirmos, eu só quero deixar para você essa reflexão. A Bíblia revela que homens e mulheres se completam, têm funções divinamente estabelecidas, diferentes, através da masculinidade e da feminilidade. O homem não pode deixar de ser másculo e nem a mulher pode deixar de ser feminina. Desconstruir isto é ir contra os propósitos de Deus para o casal, para a família e para a sociedade. Lute fervorosamente contra isso. Ore. Busque ter uma vida saudável no que diz a isso. Se você é homem, assuma sua masculinidade como provedor e cuidador da sua família. Se você é mulher, assuma esse papel feminino abençoado por Deus, de ter um comportamento de acordo com
o que é esperado por Deus. Que Deus possa abençoar a nossa sociedade. Vamos fazer uma oração por isso. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, onde meditamos sobre Boaz e como ele assumiu o seu papel de liderança na família, provendo e cuidando de Ruth e Noemi, que Tu possa, Senhor, levantar homens na igreja, Senhor, realmente nesse sentido de assumir as suas funções de liderança, masculinizados, papel de provedores, papel de cuidadores, papel de esposo, de pai, com autoridade, com liderança, para que as famílias, pelo menos da Tua igreja, Senhor, possam viver dignamente conforme a Tua palavra. Olha para essa sociedade corrompida, Senhor, e levanta homens para pregar contra essas coisas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.